Certo. Então hoje, né, 1º de março, nosso dia 7, esse livro aí, muito bom, temos visto coisas ou revisto e dando oportunidades, né, Deus dando-nos oportunidade para conhecer e praticar a sua vontade, né. E hoje, né, com o tema Santuário Divino. Vamos então para os textos chaves dessa madrugada. Depois, ouvi um santo que falava, e outro lhe perguntou: até quando vai durar a visão do sacrifício diário suprimido e da transgressão desoladora? Até quando o santuário e o exército ficarão entregues para que sejam pisados aos pés? Ele me disse: até 2300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. Daniel 8, 13 e 14. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não o homem. Hebreus 8, 1 a 2. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Apocalipse 11, 19. Era necessário, portanto, que a figura das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores daqueles, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Bom, como é bem comum para nós também, ou para quem não sabe, é importante nós vermos, né, que o santuário é uma doutrina, né, inclusive da Igreja Adventista, e que é uma doutrina muito importante que nós vemos, né, de que assim como Deus, ele nunca não está simplesmente jogando a bola para cima e esperando o tempo passar. Todo o ministério terrestre que foi implementado desde o tempo de Moisés, nós encontramos de que são imagens, né, são ilustrações de Deus para ensinar os seus filhos, né, os seus planos. Então, cada um dos compartimentos, dos objetos, ou mesmo dos animais sacrificados, tem um significado. Esse significado, ele conduz a gente para olhar não para o santuário terrestre, mas o santuário celestial. E assim vermos, né, que Deus não está ali somente olhando e esperando tudo acontecer, mas Ele está atuando em nosso favor e buscando-nos e intercedendo por nós junto a esse santuário. Nós observamos, né, de que desde uma profecia de 2300 tardes e manhãs, em que foi ali passado por vários momentos, período do povo de Deus, e que a partir desse período nós encontramos, né, de que o santuário deixaria de ser pisoteado, né? Ou seja, as verdades contidas no santuário, a mensagem do santuário começaria então a reaparecer e a ficar mais evidente. E assim como nós vimos, né, através ali de, se não me engano, foi José Bates, seu Avelino, se não me falha a memória, o, o rapaz que teve uma iluminação, vamos dizer assim, não foi uma visão, mas foi uma iluminação só com relação ao, ao, a não ser a volta de Jesus, a purificação do santuário, mas a passagem dele do santo para o santíssimo. Se não me falha a memória, foi o José Bates. E aí nós vamos encontrando, né, de que esse santuário, né, ele é diferente do santuário terrestre, feito por mãos humanas. Ele é um santuário celestial, e no qual ele foi feito não por mãos humanas. E o sacrifício não seria por
simples cordeiros ou alguma coisa que simbolizassem a purificação, mas o verdadeiro sacrifício, né? O verdadeiro sacrifício superior, que é o próprio sangue da aliança, né? Que é o sangue de Jesus. Tem aqui alguém que deseja comentar alguma coisa? Eu acho fantástico, é fantástico, cara, que Seu Felino, a gente não está escutando bem, até tá indo só do áudio da Dona Lourdes. Deixa eu pôr meu celular em outro lugar. Não, que ele tá, o dele também tá mudo. Ah, então deixa eu acertar. Só um minutinho. É que eu tô na cozinha. Entendo. Espera só um pouquinho. Tá, resolveu. Aí, Vou desligar. tudo bem? Pode falar. Como eu estava falando, Christopher, é tão maravilhoso que a Bíblia em profecia, como você falou aí, Deus é fantástico, né? Quando ele fala tarde e manhã é um dia, né? Nós sabemos disso. Como adventistas sabemos que foi a primeira tarde e manhã, lançando a criação, tudo é um dia. Então, 2.300 tardes e manhãs que conta você a partir da data certinha, 457, se você contar certinho da 2.300 tardes e manhãs, vai a data exata até 1844. Dá exata, exata, exata. Não tem como falhar, né? Porque Deus é um Deus que não falha. E a profecia é cumprida, não é coisa de adventista, não, é bíblico, né? Nós vemos que é uma coisa bíblica, como você falou, Iron Edson viu aquela visão lá, e eles foram estudar e aprenderam, cresceram, porque tem certeza agora que temos um intercessor no santuário por nós, né? Amém, amém. Não era Iron Edson. Pegar esse nome para não. Oi? Não, eu vou ter que pegar esse nome, Iron Edson. Iron Edson. Iron Edson, certo. Então vamos continuar então. Alicerce da fé. O espírito dos crentes devia ser dirigido ao santuário celestial, aonde Cristo entrara para fazer expiação por seu povo. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 67. A compreensão correta do ministério do santuário celestial constitui o alicerce de nossa fé. Evangelismo, página 221. Nós encontramos hoje, né, um pequeno comentário aqui sobre esse texto, que há um ataque muito grande, né, aqueles que são intitulados muitas vezes a questão do adventistas progressistas ou subversivos. A gente vê constantemente, né, um ataque ao santuário, né, e inclusive, na verdade, acaba que, como diz aqui, né, estão tentando buscar às vezes até destruir um alicerce que é a dona da nossa fé, que, como disse o Avelino também, que não é da igreja adventista, mas é de uma verdade bíblica que nós vemos evidentemente nas escrituras. Então, nós encontramos de que esse ataque, né, de Satanás às doutrinas, ela tem uma motivação, né, porque acabando com a base, não há solidez naquilo que fica em cima. Então vamos lá. Purificação do santuário. A profecia que mais claramente parecia revelar o tempo do segundo advento era a de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Seguindo sua regra de deixar que a Bíblia fosse sua intérprete, Miller descobriu que um dia na profecia simbólica representa um ano, conforme Números 14:34 e Ezequiel 4:6. Viu que o período de 2.300 dias proféticos ou anos literais se estenderia muito além do fim da dispensação judaica e que, por esse motivo, ele não poderia se referir ao santuário daquela dispensação. Miller aceitou a opinião, geralmente adotada, de que era cristã. A terra é o santuário. E, consequentemente, aprendeu
compreendeu que a purificação do santuário, predita em Daniel 8,14, representava a purificação da terra pelo fogo, por ocasião da sua vinda pela vinda de Cristo. Então, concluiu que se fosse possível encontrar o exato ponto de partida para os 2.300 dias, poderia facilmente determinar a época do segundo advento. Grande Conflito, página 276, 277, ou 324, 325. Nós vemos, né, de que constantemente, né, nós estamos buscando, né, queremos buscar a verdade, e muitas vezes, né, nós ficamos empolgados, né, com certas coisas que nos são reveladas, né, e toda essa emoção, né, muitas vezes Deus está nos ajudando ali, nos encaminhando, e muitas das situações, né, que podem acontecer, a gente passa por situações de que às vezes aquilo que a gente esperava, né, não era exatamente aquilo, né, que Deus queria mostrar, mas é que aquele foi a única forma, né, que Deus utilizou naquela circunstância para que nós pudéssemos ser motivados para aquele projeto. Eu não vou não ler o restante, vou esperar, daí depois eu comento o restante dessa mensagem que eu ia falar. Propiciatório. No templo celestial, morada de Deus, está o seu trono, estabelecido em justiça e juízo. No lugar santíssimo está a sua lei, a grande regra de justiça pela qual a humanidade toda é provada. A arca que guarda as tábuas da lei se encontram cobertas pelo propiciatório, diante do qual Cristo, por seu sangue, pleiteia em favor do pecador. Assim se representa a união da justiça com a misericórdia, no plano da redenção humana. Somente a sabedoria infinita poderia conceber essa união, e o poder infinito realizá-la. É a união que enche todo o céu de admiração e adoração. Os querubins dos santuários terrestres, olhando reverentemente para o propiciatório, representam o interesse com que a hoste celestial contempla a obra da redenção. Esse é o mistério da misericórdia que os anjos anseiam observar. Que Deus pode ser justo ao mesmo tempo que justifica o pecador arrependido e renova sua relação com a raça decaída. Que Cristo pode humilhar-se para erguer inumeráveis multidões do abismo da ruína, vesti-las com roupas imaculadas de sua própria justiça, para se unirem aos anjos que jamais caíram e habitarem para sempre na presença de Deus. Um Grande Conflito, página 351 e 352, ou 415. Nós temos ali o foco no santuário. Todos precisamos observar em mente os assuntos do santuário, do santuário. Deus nos livre de que a multidão de palavras vindas de lábios humanos debilitem a crença do nosso povo na verdade de que existe um santuário no céu. E que um santuário, segundo este modelo, foi uma vez construído na terra. Deus deseja que seu povo se familiarize com esse modelo, tendo sempre em mente o santuário celestial, onde Deus e tudo em todos, onde Deus é tudo em todos. Devemos ter nossa mente ancorada pela oração e o estudo da palavra de Deus, para que possamos agarrar essas verdades. Bom, então nós enxergamos, né, de que a morte traz esses pontos de nós observarmos o santuário. Quando nós percebemos aqui, né, a questão do propiciatório, o interesse, né, nós vemos de que o santuário, ele revela esse plano de salvação manifesto em Jesus. E ali a gente vê, né, que Deus, ele sempre lá, desde a época de Moisés, e como replicado ali em Hebreus, era o que ele falou para Moisés, né? Olha, faça tudo que de forma semelhante ao que eu te apresentar no monte, né? E ele foi lá e fez um santuário, né? Com as medidas do santuário ali celestial, né? Foi um simbolismo que Deus direcionou para o que é real no céu. E nós enxergamos, né, de que esse plano de salvação, conforme os anjos anseiam, né, de observar,
É como que o salário do pecado sendo a morte, né? E Deus precisando ser justo para executar, e ao mesmo tempo, né? Sua lei que é tão santa quanto ele edificou sua lei, né? Tão santa quanto ele mesmo, que somente ele poderia pagar. E nós vemos de que ele consegue, né, fazer com que a justiça e a misericórdia, né, o pecado, vamos dizer assim, expiado, e o pecador poder se tornar justo novamente, né, é um mistério que os anjos olharam, né, e olham com tanto entusiasmo, porque aparentemente seria impossível, né, a justiça e a misericórdia, mas na cruz, né, como diz o Salmo, a questão da a misericórdia e a justiça se beijaram, né? E ali nós vemos que o amor de Deus foi manifesto plenamente para o universo, e nós podemos aprender, né, que o nosso foco tem que olhar para o santuário com um olhar diferente. Nós temos que ver o santuário como o plano, né, que Deus utilizou para nos salvar. E nós podemos ali, mediante a esse conhecimento, né, estarmos fixando nossos olhos em Jesus. Alguém deseja comentar alguma coisa até aqui? Nós já vamos encaminhar para o final. Então, vamos lá. Vou comentar no final. Tá. Então, só ressaltando aqui, né, nossos motivos de oração, pelo Impacto Esperança deste ano, para que a gente faça, né, que vai ser uma forma especial, um impacto que seja algo conectivo, né, assim como os métodos de Cristo. Nós nos conectemos com nossos vizinhos, os nossos queridos, para apresentarmos ali o grande conflito, e eles entenderem que eles não estão passando e nós passamos por dificuldades à toa, mas porque existiu ali um momento na história que houve o pecado e há um grande conflito entre nós, que é estar do lado de Deus ou do lado rebelde, né? Nós estejamos orando pelos 5 amigos, e a nossa ação missionária forme uma dupla de oração, né, com os amigos por quem estamos orando. Marque semanas, encontros semanais, virtual ou presencial, para orar e estudar junto ao livro missionário deste ano. Agora, retomando para a aplicação, o dia do Senhor. Não nos envergonhemos de usar o sinal que nos distingue do mundo. Deus, porém, tem um povo leal a ele. Essa obra deve ser levada avante de maneira devida. O sábado será a grande prova da lealdade. Quando sobrevier aos seres humanos a prova final, será traçada a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Os que não servem, né? Eventos finais, página 138 e 225. Estaremos plenamente no reconhecimento e nossa adoração ao sábado do Senhor e ao Senhor do sábado. Deixa eu ver aqui, semana. Não, acabou. Então, que nós, né, busquemos, né, estarmos com os olhos fixos e olhando, observando, né, essa relação do santuário, que nós estejamos ali, não nos envergonhando dessa doutrina, porque muitas vezes a gente se envergonha porque às vezes a gente não sabe explicar, às vezes a gente não se aprofundou naquele tema a ponto de a gente entender que Deus foi exato nas coisas que ele fez, como disse o Avelino, e a gente poder manifestar para os outros, né? Na época, teve uma época, né, que eu ouvi a irmã White conta, em que as pessoas, né, elas tinham uma plena conhecimento sobre a questão do santuário, em que elas trabalhavam com outras igrejas, as igrejas elas ficavam sem palavras pela exatidão dessa doutrina. E assim nós podemos nos aprofundar nela para mostrar o grande plano de salvação que Deus tem para nós, né? Através de cada compartimento, através de cada móvel, através do sacrifício, mostrar o grande amor do nosso Deus.
Agora nós vamos direcionar para o final das nossas 3 orações. Alguém deseja comentar agora? Eu quero, assim, dizer para vocês que eu me sinto feliz por fazer parte desse povo que recebeu essa revelação. Porque Jesus, o ministério de Jesus na Terra, ele falava por parábolas, e nem todos compreendiam. O plano da redenção, o santuário faz parte de todo esse plano que Deus tem para nos resgatar. Então, a gente compreender a história do santuário é o fundamento de nós voltarmos a viver com Jesus no céu. Então, eu me sinto feliz nessa manhã por compreender essa mensagem. E que essa mensagem, meus queridos, vocês possam entender que nós fazemos parte do plano de Deus para voltar a morar na eternidade. Amém. Que nós, aqueles que conhecem, a gente esteja repetindo, né, sobre esse conhecimento, para que a gente, porque às vezes a gente esquece, né, mas quando a gente vai repetindo, aquilo vai ficando mais vívido, né, forma mais viva dessa mensagem, e a gente manifeste, né, através do amor para as nossas pessoas, nossos queridos, aqueles que nos rodeiam, né, para que nós honremos a Ele, ao Senhor. Bom, então nós vamos então dedicar esse momento para a gente falar com o nosso Pai Celestial, com as palavras ali da oração que nós temos feito nas madrugadas, né? Uma oração de agradecimento e louvor, né? A confissão e orando com a palavra. Precisava de 2 voluntários aí para a gente poder estar fazendo essas orações. Primeira de agradecimento e louvor. Alexandre, você pode fazer essa oração para nós? Posso sim. Agradecimento? Isso. E, Regiane, você pode fazer a da confissão? Acho que... Não sei se a Regiane está conseguindo ouvir. Mas... Quem que pode fazer a da confissão para nós? Eu não sei se está funcionando bem meu... Seu áudio está funcionando, seu ouvindo. Eu não sei se está sendo escutado, porque eu estou com um problema no aparelho aqui. Pode falar. Pode falar. Então, nós temos que, como você falou, confessar nossos pecados a Deus dia a dia, porque como nós vemos, um dos livros mais importantes que foi escrito pelo Espírito de Profecia é o Grande Conflito. Estamos num conflito, uma guerra, o inimigo quer que a gente saia dos caminhos do Senhor, né? E muita gente fala assim, mas ele quer que o inimigo quer me levar, e fala assim, mas fica no ar. Por que será que ele quer tanto que eu me perca? É porque, como disse lá no passado, lá no santuário, que o Christopher falou agora há pouco, que foi uma cópia do santuário celeste, eles jogavam, quando havia a purificação do santuário, eles pegavam e jogavam sobre um bode que simbolizava Satanás, e ele era levado para o deserto. E os pecados simbolizados que estavam no santuário, tudo por simbolismo, era posto sobre ele. E Satanás, hoje ele quer que... Por que será que ele quer que tanto que eu me perca? Ele quer que o Cristo se perca, ou cada um de nós se perca. É que ele quer que eu pague pelo meu pecado, eu queime pelo meu pecado. Ele quer tirar o corpo fora dele. Quanto menos problema para ele, melhor. Quanto mais gente salvo, mais problema para ele. Então, mais ele vai ter que
queimar no último dia. Então, cada um se lasque, vamos falar no nosso santuário, na nossa linguajar aqui. Então, eu tenho que estar me preparando, porque o inimigo quer que eu me perca para que eu seja culpado, eu seja queimado por mim mesmo. E cada um por si. E não seja posto sobre ele. Então, nós temos que dizer pelos pecados, dia a dia, podemos confessar realmente que possamos dar uma reviravolta em tudo isso, como falamos agora há pouco, o nosso grande livro, o grande conflito. Estamos num conflito contra o inimigo, ele quer que nós percamos, mas Cristo está do nosso lado. E ele está do nosso lado, está intercedendo no santuário por nós, e assim nós podemos o quê? Estar nos preparando. Eu peço perdão pelos nossos pecados e que cada um de nós possamos confessar nossos pecados e estar o quê? Querer estar perto de Cristo, para naquele dia não temos que nós pagar, mas sim ele que é o causador de tudo, Satanás, ele que pague sozinho. Meus problemas não estejam por mim, mas estejam sobre ele, como estava sobre aquele bode lá no deserto, né, que era levado para o deserto para morrer à míngua. Então, que nós possamos estar o quê? Estar hoje me confessando, hoje me preocupando, querer ser salvo, mas não só eu, querer que os nossos amigos, foi dito que o Christopher, também se salve. Eu estar preocupado em levar essa mensagem ao mundo, para que o mundo possa também querer se salvar. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos orar? Eu vou pedir então para o Alexandre fazer a oração do agradecimento e o louvor. Mãe, você pode fazer o da confissão? Eu termino ali com a oração, com a palavra. Sim, posso fazer. Certo. Então, vou me ajoelhar aqui. Vamos orar agradecendo então. Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor, ó Pai. Pai, queremos agradecer, Pai, porque vivemos num mundo, Pai, onde muitos acreditam no espiritismo, no ocultismo, no budismo, mas nós acreditamos no Deus que fez os céus e as terras. E por Amém. isso, Senhor, é que rendemos louvor ao Senhor, Pai, porque até aqui nos cuidou o Senhor. Embora passemos por dificuldades, mas sabemos que existe um Deus. E esse Deus está a nos cuidar. Por isso louvamos o teu nome. Soberano és tu, meu Deus. Sabemos que o Senhor tem um propósito a cada um de nós e que o Senhor nos ama, Pai, de forma incondicional. Por isso que exaltamos o seu nome, ó bendito. Que o Senhor seja exaltado sobre todas as nações. Que o Senhor seja o Deus do universo, assim como tu és. E que o Senhor, Pai, atua em cada vida aqui, Pai. Amém. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós Amém. sabemos que muitas vezes a nossa oração até mesmo é ofensiva ao Senhor, mas que o Senhor, Pai, use de misericórdia, assim como usou com aqueles lá do passado, assim como usou de misericórdia com Davi, que pecou contra o Senhor, assim como usou de misericórdia com Abraão, com vários outros que intérpretes da Amém. Bíblia. Que o Senhor Amém. também tenha misericórdia de nós. Mas nós estamos aqui nesta manhã, especialmente para exaltar o seu nome. Bendito o nosso Deus. Nosso Deus, que o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Pai, continua conosco, mesmo não sendo merecedores, mas para a honra e glória do teu nome, para o Deus eu sou, que tem agido desde lá do princípio e agirá agora, no presente e também no futuro. Louvemos ao teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor Deus, ainda diante da tua presença, queremos nesse momento, Pai, confessar os nossos pecados diante do Senhor. Amém, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, o Senhor sabe que somos totalmente imperfeitos devido ao pecado. Mas neste momento nós queremos entregar, Pai,
todo o nosso ser, todos os nossos erros diante da tua presença. Nós sabemos que Jesus já pagou o nosso preço. E redimidos estamos. E queremos fazer valer neste dia de hoje, Pai, o sacrifício de Cristo em nossa vida. Amém. Continue nos guardando e nos abençoando no dia de hoje. E que possamos continuar, Pai, o dia todo diante do Senhor. Mais uma vez eu peço perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ó Senhor, nós agora, para finalizar, queremos também usar a Tua palavra para expressar a nossa oração. E é o Teu Espírito, Pai, que traduz as coisas da nossa mente até as nossas palavras, para que chegue também como um aroma suave a Ti. Sim, Senhor, o Senhor está no seu santo templo. E o céu, Senhor, está ao Teu trono. O Senhor está no domínio de todo o universo. O Senhor é o centro. E o Senhor é aquele que sustém tudo aquilo. Todo o universo com o seu tamanho. Isso é um ínfimo detalhe perto, Senhor, do Criador de tudo isso. E ainda assim, Senhor, mesmo o Senhor sendo tão grande, ao mesmo tempo se faz tão pequeno para que esteja do nosso lado. Senhor, Pai, nós te louvamos, pois temos um sumo sacerdote no céu que intercede por mim, por nós, que é Jesus Cristo, nosso irmão e justo. Amém. No céu, Senhor, também queremos compreender melhor esse ministério de Cristo no santuário celestial. Dá o seu Espírito e nos ajude, Senhor. Seja o nosso instrutor, porque só o Senhor é a verdade. Nos ajude a entender as características da verdade, conhecer e preservar aquilo que são as suas características que o Senhor já nos revelou, e também buscarmos compreender novas características que o Senhor quer nos revelar. Nos ajude, Pai, a não estagnar, não achar que alcançamos já todo o conhecimento que precisamos, mas que estudando a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, assim cresçamos a cada dia, até chegarmos, Senhor, a pleno dia, como o Senhor fala que o justo vai raiando, né, até ser dia perfeito. Nos Amém. ajude, Pai, nos guia, nos dê a Tua instrução, o Teu caminho, isso nós te pedimos em Teu sagrado nome. Amém. 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 Então, vou parar aqui a gravação, que você que esteja assistindo, Deus te abençoe e te guarde, né? Que faça resplandecer sobre ti o rosto dele e te dê a paz. Amém. Amém. Amém.